Nesse vídeo eu vou trazer aí uma matéria diferente para você que acompanha o canal. A gente tem comentado sobre o trabalho do Lisca, sobre todos os problemas vividos no Vasco, sobre a evolução agora com o novo treinador. Vou trazer agora o Vasco dentro da perspectiva do time ou do treinador adversário. Eu vi a entrevista coletiva do Igor Gomes, eu tinha prometido aqui no canal que eu ia sempre estar trazendo uma impressão do time adversário, acabei abortando aí a ideia com a demissão do Marcelo Cabo, mas vou voltar a tomar esse projeto, vou estar sempre trazendo o outro lado da moeda, e ele falou aí sobre o Lisca, falou sobre a evolução do time do Vasco, ele que está no Goiás há pouco tempo, são 10 jogos à frente do Vila Nova, entrou o primeiro jogo contra o Goiás, e em 10 jogos foram 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É um treinador que está tendo o seu trabalho elogiado, embora tenha perdido a última partida para o Sampaio Corrêa por 2-0. Então vamos trazer aqui as impressões do Igor Guimarães sobre o Vasco. Vai falar também sobre o Germancano, que ele fala que é um refresco não ter um jogador como o Germancano nessa partida, mas também pede atenção para o Daniel Amorim, que para ele é um jogador muito perigoso, principalmente na bola aérea. Depois da vinheta a gente volta para trazer trechos da entrevista coletiva do treinador do Vila Nova, Igor Guimarães. Então, o Cano é um jogador interessante, né? É um dos principais jogadores da competição aí. É um jogador que vem chamando muita atenção pela sua qualidade técnica de finalizar dentro da área, de movimentar um pouco fora da área. Um cara muito frio para poder finalizar. Os números dele é muito bom, né? É um jogador interessantíssimo para se tratando pro adversário, né? Lógico que dá um pouco de refresco, porque é um jogador que vem chamando muita atenção. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal para você que está sempre ligado aqui. Conto com o seu joinha e o seu like, que é fundamental para esse canal continuar crescendo. Chegou a primeira vez, seja bem-vindo ao canal Vascaíno Cerrado, te convido a assistir os vídeos. Só se você gostar, você se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram, onde a gente está sempre publicando as notícias que saem ali de última hora, beleza? Então vamos falar de futebol, vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco encara o Vila Nova. Eu vi uma entrevista coletiva do treinador do Vila Nova, Igor Guimarães, o cara que pegou o Vila Nova contra o Goiás, tem 10 partidas à frente do clube, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, como eu falei na abertura. Só que, apesar das derrotas, apesar de ter perdido para o Sampaio Corrêa por 2-0, tem tido um trabalho elogiado, conseguiu fazer o Vila ser mais ofensivo, criar mais chances de gols. Diz que nessa partida contra o Sampaio Corrêa, o goleiro do Sampaio Corrêa fechou o gol, tiveram várias oportunidades, que foi um placar ali que deu a entender que foi um placar mentiroso. Vamos falar primeiro da ausência do Germancano. Ele comentou sobre a ausência do Germancano na entrevista, falou que é um jogador que tem um potencial de finalização imenso, que é um refresco não ter o Germancano nessa partida. Porém, ele deixou claro também que é preocupante o Daniel Amorim, que é um jogador de estatura aí, alto, é finalizador, e que o Vila tem que entrar ligado com todo o time do Vasco e não só com o Germancano. Então eu vou deixar o trecho aí para você ver a parte que ele fala da ausência do Germancano e da presença do Daniel Amorim. Então, o Cano é um jogador interessante, né? É um dos principais jogadores da competição aí. É um jogador que vem chamando muita atenção pela sua qualidade técnica de finalizar dentro da área, de movimentar um pouco fora da área. Um cara muito frio para poder finalizar. Os números dele é muito bom, né? É um jogador interessantíssimo para se tratando pro adversário, né? Lógico que dá um pouco de refresco, porque é um jogador que vem chamando muita atenção. Mas o atleta que vai vir, o Daniel Amorim, que vai entrar agora, é um jogador também que é interessante, né, pelo seu perfil, um cara alto, de presença diária, né, finalizador também. Lógico que o Cano está vivendo um melhor momento que ele, mas é um jogador também que nos preocupa. O Vasco, no geral, nos preocupa, né? O Vasco, no geral, nos preocupa. Nós estamos comentando a situação antes do jogo de um atleta que está suspenso, né, que não vai poder entrar no jogo, não vai poder participar. De repente, o seu substituto aí possa ser feliz, né? Então é difícil. Nós estamos totalmente preparados pro Vasco no geral.
Legal. Agora, nesse outro trecho da entrevista, ele vai falar propriamente do jogo entre Vasco e Vila Nova, que vai montar o time na mesma formação que ele montou para encarar o Guarani, a partida que ele goleou o Guarani fora de casa, 4 para o Vila Nova, 1 para o Guarani. Falou ali sobre o trabalho do Lisca, que o Lisca conseguiu melhorar a transição do Vasco, ofensivamente o Vasco chega mais. E aí falou uma coisa que eu não concordo com ele, eu não sei da sua opinião, vamos ouvir e depois eu vou querer a sua opinião. Falou que o Lisca melhorou o sistema defensivo do Vasco, que hoje o Vasco toma menos gol, acho que o Vasco continua tomando gol do mesmo jeito. Em 5 jogos, o Vasco conseguiu tomar 7 gols com o Lisca, né? 7 gols e fez 6 gols. Tá até fácil, porque na memória, né? O Vasco tomou 2 gols do São Paulo, 2 gols do Botafogo, depois tomou 2 gols do São Paulo de novo e tomou 1 gol do Guarani, foi na vitória, na goleada em cima do Guarani. Então o Vasco com o Lisca continua tomando muitos gols, na minha opinião. São 5 jogos, 7 gols tomados. Vamos ver a opinião dele, depois eu quero ver a sua opinião. Então, lógico que a gente tem alguns pontos diferentes, né? Porque o adversário muda também. Mas basicamente possa ser que fica um pouco parecido, mas com algumas ideias diferentes do que nós apresentamos contra o Guarani, né? O Guarani era uma situação onde a linha defensiva deles ficava muito exposta, né? Agora já com o Vasco não fica tão exposto assim, mesmo sabendo que o Vasco vai vir para cima, né? Tentando imprimir o ritmo forte jogando em casa. Mas o Vasco agora com uma ideia com o Lisca já tem um pouco do sistema defensivo um pouco mais sólido, né? Já vê aí que é um time que tá tomando poucos gols com o Lisca, né? Mesmo criando possibilidade de movimentação ofensiva com mais gente chegando na frente, mas é um time hoje com um sistema defensivo um pouco mais consciente para o trabalho também da transição do adversário, né? A gente sabendo disso, né? Mas também o adversário também tem alguns pontos vulneráveis, né, como acho que toda a equipe tem, né? E a gente vai tentar explorar um pouco isso aí. Então você viu aí a opinião dele a respeito do trabalho do Lisca. Eu acho que o time do Vasco melhorou sim com o Lisca, principalmente na atitude, na questão física e na parte tática. Acho que o Lisca consegue fazer o time do Vasco subir para ser mais ofensivo, marcar em linha alta, conseguiu mudar a forma do Vasco jogar, só que defensivamente o Vasco continua tomando gols de bola aérea, defensivamente o Vasco continua tomando muitos gols. Não é normal um time aí em 5 jogos tomar 7 gols e a gente achar que essa defesa tá maravilhosa. O Miranda, que entrou contra o São Paulo, vinha fazendo uma boa partida, só que esse jogo foi atípico, não dá pra gente fazer uma análise de um jogo onde o Léo Jabal é expulso no primeiro tempo e o cabaço do Hernando entrega o gol e a gente jogando com a menos ficou impossível. E não dá para também fazer uma análise do jogo contra o Vitória, que o Miranda jogou, a gente não tomou gol, mas também seria injusto achar que se o campo tivesse seco, o Vasco não tomaria gol. Não dá pra gente cravar, não dá para ter uma ideia. Então vamos ver contra o Vila Nova como é que vai ser o comportamento dessa defesa com o Castan e o Miranda, Léo Matos e o Zeca. Vamos ver se a gente vai conseguir segurar o ímpeto do Vila Nova. Não se enganem, times do Goiás costumam ser encardidos, costumam dar trabalho ao Vasco da Gama. Esse time do Vila Nova tem criado bastante situações de jogo. Como eu falei, o goleiro do Sampaio Correia, segundo o técnico Igor Guimarães, fechou o gol. Vamos torcer então para o Vasco fechar também e que a gente consiga atacar como ele falou e que o Daniel Amorim seja o homem de finalização que consiga trazer esses 3 pontos importantíssimos para o Vasco da Gama. Gostou aí do vídeo? Gostou aí da opinião do treinador? Vou estar sempre trazendo aqui no canal. Deixa o joinha, curte aí o canal, que é para a gente poder continuar trazendo vídeos para você. Se inscreve, compartilha, segue também o @vascaínocerrado. Se puder, vira membro do canal e vai para o nosso grupo do Telegram para a gente resenhar lá também, tá bom? Grande abraço para vocês, um ótimo jogo para o Vasco amanhã. Amanhã a gente vem com mais vídeo de pré-jogo, de pós-jogo. Quinta-feira tem live lá na Voz do Vascaíno, vai estar eu e o Léo. É isso aí, nós vamos invadir a Voz do Vascaíno.
vai ser imperdível. Vou passar depois para você que acompanha o Instagram, você vai ver a data, a hora, tudo certinho dessa live de quinta-feira imperdível, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Um abração pro meu amigo Pedrão, lá da Voz do Vascaíno, e pro Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaíno, e pro professor Mariotti, do canal Expresso da Gama. Para todos que tem canal, fiquem com Deus e saudações vascaínas.